aí já voltamos, né, o segundo bloco do nosso programa, e como eu prometi, esse segundo bloco ele vai ser apenas de entrevista, de tirar as dúvidas sobre a taxa do lixo, né? Há alguns dias alguns estão até perdendo o sono, por quê? Porque a taxa de lixo ela já veio junto com o IPTU. Então, o pessoal está achando o valor um pouco salgado, um pouco alto, e já é para agora, dia 15, tá, o pagamento para as pessoas que querem pagar com desconto, então tem que pagar até o dia 15 agora. E aí a gente se atentou, né, sabendo das dúvidas e muitos questionamentos também durante o programa, durante as nossas participações, as pessoas questionando o valor da taxa de lixo, por que agora que está sendo cobrado. Então, a gente procurou a superintendente da Saneron, que é a autarquia de saneamento básico aqui do município, justamente para tirar essas dúvidas do pessoal de casa e também as nossas dúvidas. A Simone está aqui. Um bom dia para você, Simone. Obrigada por ter vindo até o programa. Bom dia a todos. Obrigada por mais uma vez estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Então, Simone, taxa de lixo, o pessoal tá meio assustado, né? Porque a gente já paga tanto imposto, já tem aí imposto de moto, imposto de carro, não temos um asfalto muito bom, já tem o IPTU, energia e agora a taxa de lixo. Então assustou a princípio, até porque essa taxa ela nunca tinha sido instituída aqui. É verdade, as pessoas estão um pouco assustadas com o valor da taxa. O que aconteceu? Por que só agora veio essa taxa, Simone? Por que só agora o município está cobrando? Por que só agora o prefeito está cobrando essa taxa? Mas vamos esclarecer que essa taxa ela está prevista desde de 2000, no Código Tributário, na Lei 947, no ano de 2000, no seu artigo 206, que já previa essa taxa de lixo. E por que só agora? Porque antes, aonde que era que o município jogava o lixo? O município coletava esse lixo e jogava lá no antigo lixão. Conheci, todo mundo sabe, lá na linha que era o antigo lixão. Na 88. Na 88. O que acontece? Tem uma lei federal que diz que o município ele não pode mais jogar os seus lixos no famoso lixão, no céu aberto. Então, aonde que o município? Qual é a forma adequada? O município ele tem que fazer a coleta, o tratamento desse lixo e tem um destino desse lixo. Aonde que é o destino correto para esse lixo? No aterro sanitário. Então, o município, desde abril de 2015, o município assinou um contrato, um convênio, ele se associou, na verdade, a um consórcio intermunicipal que faz a coleta e faz o transporte e o destino desse lixo no aterro sanitário. Só que tudo isso gera um custo, e o custo do lixo é um custo alto. Hoje, gira em torno de 4 milhões ano. Então, o que o município tem que fazer? O município teve que repassar essa cobrança para os usuários. Já está previsto em lei, que é pelo Código Tributário. Muitos questionam, Simone, é legal essa cobrança de lixo? É legal, porque o município só pode cobrar o que está previsto em lei. Isso também já foi matéria pacificada no STF, através da súmula 19, a súmula vinculante, que o STF disse que é legal a cobrança da taxa de lixo. Porque só agora, esse também é um questionamento. A gente estava falando aqui desde 2000, já existe essa lei, né? O lixão foi desativado no ano passado e aí passou a vir o aterro sanitário. Então, por que só agora? Por que antes essa taxa não era cobrada? Porque como que o município ia cobrar essa taxa se ele continuava jogando no lixão? Ele não poderia. Então, o que o município faz hoje? O município coleta, transporta e tem um destino adequado para esse lixo. Esse lixo, hoje, ele não está sendo nem jogado mais no aterro de Novo Horizonte. Hoje, o município está levando o seu lixo para o aterro de Cacoal. A 100 quilômetros, a 50 para ir, 50 para voltar. Então, é 100 quilômetros que o município está transportando esse lixo para o aterro de Cacoal. Ficou mais caro. Ficou mais caro, sim. Só que o município ele não repassou isso. Ele ficou mais caro, mas como a gente já tinha previsto ano passado, que era um custo de 4 milhões ano, então a gente está cobrando isso do usuário. Simone, esse consórcio, eles cobram do município mensalmente, né, para fazer a coleta, o transporte e também deixar o lixo no aterro. E esses valores, eles são separados, né? Qual que é o valor total mensal que o município tem que repassar para o consórcio e para o aterro? Porque é separado, né? Sim, é separado. O município hoje, na verdade, como que a gente paga? Toda vez que o caminhão pega, coleta o seu lixo e vai lá no aterro, ele pesa, esse lixo é pesado. Então, vai somando. Quanto é que o município produz de lixo no mês? O município, por dia, ele coleta em torno de
35 a 40 toneladas de lixo dia. Qual é o valor? O município, para essa coleta, o município paga R$ 182,42. Quanto é o aterro? O município paga R$ 110,00 a tonelada desse lixo. Quanto é o transporte? R$ 5,51 o quilômetro rodado para o transporte desse lixo. Então, hoje o município está pagando em torno de 250, 260, varia. Por que varia? Quanto mais eu produzo lixo, mais o município vai pagar. E agora a gente tem um fator muito importante. A pessoa coloca o seu lixo lá, chove, enche a sacolinha de água, e o lixo, nessa época, é um lixo mais pesado, ele fica mais pesado. Por isso que coleta mais lixo. De repente, quando chegar o tempo da manga, também pesa, porque as pessoas recolhem aquelas mangas, colocam no saco, o lixeiro passa, pega, isso é lixo e pesa. Simone, como que está sendo o critério utilizado para cobrar, para essa cobrança, a taxa, né? As taxas são diferentes, tem a taxa comercial, a taxa residencial, quantas vezes por semana passa? Então, qual que é o critério utilizado? Então, o que diz a lei? A lei diz que eu tinha que pegar esse valor desse lixo, esse custo, e dividir pela testada do município. Tá. Essa é a lei, né, que está passando. É a lei, a lei municipal, o Código Tributário do Município, a Lei 947 do ano de 2000. Essa é a súmula vinculante do STF que pacifica que é legal a cobrança da taxa de lixo. Certo. Então, para a gente poder explicar melhor para o pessoal de casa, né? Algumas pessoas estão questionando muito o valor. Falar, eu vou pagar pouco ou eu vou pagar muito, um vai estar pagando pelo outro. Na verdade, ninguém questionou pagar pouco, todo mundo está questionando pagar, né? E principalmente as pessoas que estão pagando a taxa máxima, que é no valor de R$ 350. Está pagando, né, na residência, está pagando o mesmo valor que um comércio que produz muito mais lixo também vai pagar. Então, o que acontece? Veja bem. Voltando a explicar lá, o município pegou esse total de lixo, desse custo, e dividiu, o que a lei dizia, pelo total de testada. Muito bem. Por que tem a taxa mínima e a taxa máxima? A taxa mínima é R$ 80,00, porque hoje a maioria dos terrenos aqui no município é 10 por 20, 10 por 40, 10 por 15. Então, o que é? É a testada. Vamos supor, a minha casa é uma casa, o meu terreno é 10 por 40. A minha coleta, ela paga, é 2 vezes por semana. Quanto que é a coleta 2 vezes por semana? R$ 7,83. Como que eu vou fazer os cálculos para saber se está certo? 10 que é à frente do meu terreno, vezes 7,83, daria R$ 78,30, mais ou menos. Só que o município tem uma lei, diz que a gente não pode cobrar menos que uma UPF. Quanto é uma UPF? R$ 80,00. Por isso que a taxa mínima foi de R$ 80,00. Muito bem. A coleta da minha casa é todo dia. Eu moro ali no centro e passa todo dia. Quanto é o valor? R$ 23,31. O que eu vou fazer? Meu terreno é 10. Vou multiplicar R$ 23,31 vezes 10, vai dar R$ 230. Tá. Essa é a minha taxa de lixo. Vamos supor que o meu terreno é 40, é 20 por 40. Se eu multiplicar 31 vezes 20, vai dar quase 400 e poucos reais. Você cai aí no valor da taxa máxima, que é R$ 350. Ou seja, não se paga menos que R$ 80, né? O mínimo é 80 e o máximo é 350. Então, se a coleta passar de 350, mesmo assim você vai pagar o valor máximo. Correto, 350. Simone, como que vocês fizeram esse diferencial? Veja bem, a frequência, que é a maior frequência e a menor frequência. A menor frequência é 2 vezes por semana e a maior frequência 6 vezes por semana. Se é residencial ou comercial, embora você me perguntou antes, Simone, mas eu estou pagando o mesmo tanto do que um comércio. Só que se você fizer a diferença num comércio que é 2 vezes por semana, você vai pagar mais. Se você fazer um comércio que é todo dia e um residencial de 10 por 40, por exemplo, você vai pagar menos do que esse comércio. Na verdade, é muito difícil a gente quantificar. Na verdade, eu não produzo lixo, meu vizinho produz muito mais, eu estou pagando. É diferente, é difícil quantificar essa questão do lixo.
mas a gente tem que fazer o quê? Obedecer o que está na lei. Essa taxa de lixo, né, primeiro ano que está sendo cobrada, algumas pessoas que já pagam o IPTU, né, as pessoas que já pagam o IPTU, alguns têm a isenção. A taxa de lixo também tem isenção ou não? Não, taxa de lixo, qualquer taxa não é isento. Taxa de lixo é como você estivesse pagando a sua água, como você estivesse pagando a sua energia. Você é isento da sua água? Você é isento da sua taxa de energia? Não. A taxa de lixo é da mesma forma. Tem como uma pessoa, na verdade, se a pessoa não pagar, Simone, o que pode acontecer se ela não pagar essa taxa? É a mesma coisa do IPTU? É uma taxa, o imposto é diferente, né? A taxa do imposto, mas também tem alguma coisa que possa acontecer, né? Sim, olha, o que acontece? O município, quando ele lança lá, eu vou arrecadar 10 milhões de IPTU, vamos supor. Ele contabiliza. Eu vou arrecadar 4 milhões de lixo. Ele contabiliza esse valor. Vamos supor que o município de 4 milhões de lixo, ele arrecadou 2 milhões, está contabilizado. O que o Tribunal de Contas fiscaliza? Se o município não cobrar, isso é recusa de receita. Isso dá improbidade para o prefeito. Então, o prefeito ele tem que ter mecanismo para cobrar esse valor, essa dívida. O que o município vai fazer? O município, tanto quanto do IPTU, quanto do lixo, se a pessoa deixar de pagar, ele vai protestar. Essa cobrança, ela vai para o protesto. Porque se o prefeito, o gestor que estiver à frente do município, da prefeitura, não fizer isso, ele vai responder perante o Tribunal de Contas administrativamente. Isso dá até improbidade administrativa por recusa de receita. Simone, essa taxa, para as pessoas entenderem, ela pode ser também parcelada, né? Então, a partir de que valor que a pessoa pode pedir para o parcelamento, tem que procurar a prefeitura, que setor procura? Sim, o que acontece? Veja bem, vamos voltar lá falando da lei. A lei diz que eu não posso ter uma parcela inferior ao meu PF. Quanto é o meu PF? R$80. Então, o que vai acontecer? O seu lixo deu 80, a sua taxa deu R$80, infelizmente você não vai conseguir dividir. Você vai ter que pagar até dia 15 de abril, até sexta-feira. Passou desse valor, deu R$160. Eu vou conseguir dividir? Sim, você vai conseguir dividir em 2 vezes. Eu caí na taxa máxima de R$350. Você vai conseguir dividir em 4 vezes. Então, você tem que procurar o setor de receita lá na prefeitura e falar, olha, eu quero dividir a minha taxa de lixo. Aí, eles vão dividir para você. Tem também um outro questionamento que as pessoas muito estão fazendo, né? Hoje, a pessoa ela pagou a taxa de lixo, mas o valor não está correto, ou nem pagou ainda, porque às vezes, Simone, o terreno dele, quando ele comprou o terreno era de um tamanho, depois ele vendeu um pedaço, né? E o valor veio bem maior. Então, ele pode ir lá questionar o porquê que está tão alto o valor da taxa, tem que procurar a receita também? Sim, isso está acontecendo bastante. Inclusive, aconteceu comigo. Quando eu comprei esse terreno, na verdade era uma data 20 por 40, eu comprei 10 por 40. O que aconteceu? Eu registrei, fui no cartório, registrei, mas eu não fui lá na prefeitura, eu não fiz o dever de casa. Quando veio agora, eu verifiquei, a minha taxa estava maior. Aí eu fui lá no setor de cadastro, Simone, mas aqui o seu terreno está constando que o seu terreno é 20 por 40. Aí eu levei a documentação, provei que o meu terreno era menor, 10 por 40, aí houve a redução da taxa de lixo. Simone, a gente abordou um tema aqui, inclusive fizemos uma entrevista com você sobre a bandeirada, né? Essa semana chegou mais uma reclamação de moradora que fizeram a bandeirada e esqueceram o lixo ali na frente. E a pessoa questionou, a gente vai pagar agora a coleta, estamos pagando a taxa do lixo e não recolheu. Então, assim, pode ser que os garis esqueceram de recolher aquela bandeirada, né? Para o pessoal de casa entender um pouco melhor o que é a bandeirada e por que ela é feita. Na minha resposta para a nossa telespectadora, eu disse que é uma forma de economizar, né? Economizar tempo e economizar mão de obra, petróleo e veículo também, né? Porque hoje a coleta com a bandeirada ela fica bem mais rápida e com menos mão de obra. Na verdade, é a questão, como você me explicou, é a otimização do serviço, é a logística. O que acontece? Por que faz a bandeirada? Se o município, se fosse o caminhão passar lá bem devagarzinho, lá na frente da sua casa, o que vai acontecer? Em vez de eu gastar 1 hora
2 horas para fazer aquele bairro, eu vou gastar o quê? Vou gastar 4, 3 horas. Isso daí, o que o gari faz? Ele faz a otimização do serviço. Ele recolhe na frente da sua casa, coloca, e depois o caminhão vai passando. Porque se eu não fizesse isso, em vez de eu ter 2 caminhões hoje fazendo, eu teria que ter 4 caminhões. Então, o custo disso seria maior. Outro motivo também, por que ele faz a bandeirada? Como eu já expliquei, nós estamos jogando o nosso lixo lá no aterro de Novo Horizonte, de Cacoal. Agora. O que acontece? Quando o caminhão está indo lá em Cacoal e voltando, os garis estão fazendo a bandeirada e deixando o seu lixo, para quando o caminhão passar, ele já recolher e ir para o aterro sanitário. Fica bem mais rápido, bem mais prático. É bem mais também, rápido. Né? Assim, mas o que a gente pede para as pessoas armazenarem o seu lixo adequadamente? Para não acontecer. Eu pego lá aquela sacolinha, o gari vai lá, pega, arrebenta, aquele lixo já fica no chão. Entendeu? Agora, se tiver armazenado corretamente, isso não vai acontecer. Simone, por que teve essa troca, né? Era mais viável para Rolim de Moura mandar o lixo produzido aqui para o aterro sanitário de Novo Horizonte, agora está indo para Cacoal. Foi por que teve essa mudança e o custo aumentou com isso também? Sim, na verdade, o município não quer jogar no aterro de Cacoal. Mas o que aconteceu? O aterro de Novo Horizonte, para ele funcionar, ele tem que ter a licença da SEDAM. E a licença da SEDAM venceu. Então, por isso que o município não pôde mais jogar no aterro de Novo Horizonte. Só que nessa segunda-feira, na semana passada, a SEDAM de Porto Velho esteve no aterro de Novo Horizonte, eles fiscalizaram, eles viram a nova construção da célula. Então, eu acredito que semana que vem essa licença deve estar saindo e o município vai poder jogar novamente no aterro de Novo Horizonte. Economizando dessa forma, né? Sim. Gente, nós temos agora perguntas também dos nossos telespectadores, a gente vai atender, né? A Raoni vai estar passando aqui algumas perguntas, alguns questionamentos que foram feitos. Qual que é a primeira bronca, Raoni? A primeira pergunta, ela não deixou o nome dela aqui, mas ela disse que ela não cozinha na residência e a produção de lixo dela, orgânico dela é praticamente zero. Ela usa não usa sacola plástica do mercado, as embalagens que ela compra é da própria ONG Mulheres de Lenço, que é produzido por elas mesmas. E ela diz que produz mais ou menos um saco de lixo de 50 litros a cada 15 dias. E ainda assim a taxa dela veio R$ 227,07. Ela tem 29 metros de frente. Então, como nós explicamos, ela não deixou aqui o nome dela, mas olha, o que acontece? A lei diz que é o serviço colocado à disposição. Então, é um metro de testada do seu terreno. É o que lá diz o código. Então, ele não está falando a questão da produção. Eu produzo menos, eu produzo tipo meio quilo de lixo por dia. Tem gente que produz 700 gramas, tem gente que produz 200, tem gente que não produz nada. Nada é difícil, mas vamos colocar um mínimo lá, 200, 300 gramas. Então, o que a lei, o Código Tributário diz? Que é pelo metro de testada do seu terreno, pela essa multiplicação que eu expliquei 2 vezes por semana, 7,83. Se for uma frequência de 2 vezes, se for uma frequência maior de 6 vezes, o valor é outro, é R$ 23,31. Simone, a gente recebeu aqui mais uma pergunta, né? O terreno de esquina. Às vezes o terreno está vazio e essa taxa está sendo cobrada a taxa máxima. Esse valor está sendo cobrado dos 2 lados, né? Porque é de esquina, então é dos 2 lados. Então, é o seguinte, se o seu terreno está vazio, mesmo o seu terreno sendo de esquina, o que acontece? Você tem que ir lá no setor de cadastro na prefeitura e falar, olha, meu terreno é vazio, está aqui. Comprova que é vazio, aí você vai pagar a taxa mínima, que é R$80, se o seu terreno for vazio. Então, todos da cidade que o terreno estiver vazio, ele vai pagar a taxa mínima. Ele vai pagar a taxa mínima de R$80, mesmo ele sendo um terreno de esquina. Ah, legal. Mesmo esse assim, é um dos questionamentos aqui, né? O pessoal pergunta muito, e teve uma dúvida também, lógico que eu acho que essa também não é da sua alçada, mas a pessoa perguntou, olha, eu pago aluguel na casa, e quem que vai pagar a taxa do lixo se eu moro de aluguel? Olha, o que diz a lei? A lei diz que a taxa de lixo vem no nome do proprietário, do terreno edificado ou não. Mas aí você pode entrar em acordo com o dono do seu terreno. Olha, eu que moro aqui, então eu vou pagar, o dono do terreno, olha, você que mora aqui, então isso pode estar incluído também no acordo entre eles. Mas a taxa de lixo, ela vem no nome do proprietário do terreno.
Só para as pessoas também tirar um pouco dessa dúvida de, nossa, a taxa veio 350, mas esse valor ele é anual, ele vai vir uma taxa única, né, Simone? Não vai ser todo mês esse mesmo valor. Correto, bem lembrado. O que acontece? Uma taxa de R$80 ano, quanto que eu estou pagando pela coleta do lixo? Cada vez que o caminhão passa lá na frente da minha casa, eu vou estar pagando em torno de 83 centavos esta coleta. R$350 ano. Quanto que eu vou estar pagando, Simone, por esse terreno, por essa coleta? Você vai estar pagando em torno de R$1,12 cada vez que o caminhão passa lá na sua casa. Tem mais pergunta aqui pra gente? Raul vai fazer uma pergunta. Na verdade, chegaram algumas perguntas aqui relacionadas ao mesmo assunto, que quando os garis eles passam fazendo a bandeirada, né, eles deixam os montinhos lá e os cachorros acabam rasgando a sacola e deixando aquele lixo lá na frente. Daí o morador recolhe de novo, coloca lá e às vezes acontece de acontecer a mesma coisa. Aí eles perguntam, está pagando para fazer esse recolhimento? E acaba fazendo um serviço meio sujo. Eles estão questionando. Então, olha, você está mostrando imagens ali da questão da coleta. Vamos reparar. Olha, é difícil você ver em sacos plásticos de lixo. A maioria é o quê? Sacolinha. Essa sacolinha de mercado, ela é fácil para arrebentar. Então, qual é a melhor forma? Armazenar o seu lixo em sacos próprios. A questão do cachorro, que o cachorro vai lá e mexe. Para cada morador ter a consciência de não deixar o seu animalzinho de estimação na rua, porque na rua ele vai acontecer isso. Então, vamos prender os cachorros para não deixar que eles vão na rua. Ah, mas esse cachorro, Simone, é cachorro de rua. Então, vamos acionar a zoonose para que ela venha fazer o recolhimento desse animal. Daí fica uma situação um pouco complicada, porque o zoonose está sempre sem gasolina para vir recolher o animal, então aí vai ser mesmo, acho que vai ter que partir mais do morador mesmo, Simone, está tomando esse cuidado, se vê o cachorro por ali, né, tirar, vai ser mais fácil o morador tirar do que os zoonoses, porque a situação também não está muito fácil naquela secretaria, né, a coleta não, na verdade, eles não estão passando com frequência nos bairros, recolhendo os animais que estão soltos na rua. Mas é só ligar lá, fazer um comunicado, que acredito que eles vão sim. A gente espera, né? Simone, a expectativa de arrecadação é quanto por mês? E o município, com esse valor, essa taxa inclusa ao lixo agora, ele vai conseguir quitar a dívida que ele tem, quitar, né, o valor que tem que ser pago mensalmente para o aterro e também para o pessoal da coleta do consórcio? Sim, nós temos uma expectativa de uma arrecadação de 4 milhões dessa taxa de lixo. Aí vai cobrir todo o custo de lixo até dezembro do ano de 2016. A taxa chegou agora junto com o IPTU. Em alguns casos, Simone, a taxa ainda não chegou nas residências. A pessoa deve procurar essa taxa o quanto antes, porque o vencimento já é para sexta-feira, né? Correto. Se você não recebeu a sua taxa de lixo, procure o setor de receita lá na prefeitura, que eles vão estar emitindo a sua guia para o pagamento da taxa de lixo. Onde a pessoa já pode aproveitar e tirar as dúvidas lá. O pessoal da Receita também já está bem instruído sobre esse assunto, até porque os questionamentos estão sendo muitos. E eu queria saber também, um questionamento meu, as pessoas estão criticando bastante essa administração e essa iniciativa, ela partiu do prefeito, é culpa do prefeito, ou se não fosse ele, seria instituída da mesma forma essa taxa? Olha, como eu expliquei novamente, essa lei é de 2000. Mas o município ele não fazia essa coleta corretamente. Ele coletava e jogava lá no chão. E a coleta também ela era bem precária. Era com os caminhões do município, eram caminhões velhos, às vezes quebrava, ficava até uma semana, 15 dias sem coletar lixo. Então, como é que o município ia cobrar? O município não tinha. Mas a partir do momento que o município se consorciou ao consórcio intermunicipal, ele tem a obrigação de pagar essa coleta mensal. Então, independentemente, não é, você acha que é o prefeito que quer, não, eu vou querer mais receita no meu caixa, eu vou querer mais dinheiro. Não, não é isso. O prefeito, essa taxa é exclusivamente para a coleta de lixo. Ele não pode pegar esse dinheiro e fazer outras coisas. Ah, vou pegar esse dinheiro da coleta e vou pagar folha de pagamento. Ele não pode. Ah, vou pegar essa coleta aqui e vou comprar um caminhão. Ele não pode. Ah, eu vou pegar essa coleta do lixo aqui, esse dinheiro,
e vou arrumar o asfalto. Não. Esse dinheiro é exclusivamente para o pagamento da taxa de lixo. Independentemente se é esse gestor ou um outro gestor, ele tem a obrigação de ter essa arrecadação para fazer o pagamento deste lixo, dessa coleta de lixo. Todas as cidades que fazem parte desse consórcio já têm essa taxa inclusa. Sim, o consórcio, ele coleta Alta Floresta, Pimenta Bueno, Novo Jaru, Horizonte, né? Novo Horizonte. Esses municípios, eles já fazem, já cobram essa coleta, essa taxa de lixo. Porque o município ele precisa arrecadar para pagar. Se ele não arrecada, ele não tem como pagar. E se não paga, a empresa não coleta e o lixo fica lá na nossa frente, da nossa casa, trazendo maior transtorno. Porque se você passa mais de uma semana sem coletar o lixo, esse lixo se acumula, ele traz transtorno. Nós estamos num período complicado, que é de água, chove, enche a sua sacolinha de lixo de água. Nós temos o problema da dengue. Então, isso vai causando vários transtornos para o morador. Então, a coleta de lixo, hoje, ela é essencial para o município. E, infelizmente, ela custa caro. E o município precisa arrecadar para pagar essa coleta de lixo. Simone, essa taxa ela não poderia vir em outro momento, porque veio junto com o IPTU. Então, a família que às vezes tem uma renda pequena, pesou, né? Pesou, veio lixo, veio água, veio luz e também o IPTU, que é tudo para a mesma data. Então, tem gente que está bem enforcado, né? Olha, fazer assim. Eu costumo dizer ainda que nós somos privilegiados. Por quê? Se você não mora no estado de Rondônia, se você morasse, por exemplo, no estado de São Paulo, vem tudo janeiro. Janeiro vem IPTU do seu do seu imóvel, vem a escola dos seus filhos, vem o IPVA do seu carro, vem tudo janeiro. No estado de Rondônia, por exemplo, a taxa do imposto do seu carro é de acordo com a placa do seu veículo. O mês lá, final 5, por exemplo, vai ser maio. A taxa de lixo, por exemplo, e o IPTU, ele não vem no começo de janeiro, porque a gente sabe que janeiro tem volta às aulas, é complicado. As pessoas geralmente gastam um pouquinho mais no final de ano, né? Em comemorações natalinas, então ela está um pouquinho mais apertada. Então, o prefeito pediu para que fosse feita isso em abril, maio, que as pessoas já estavam mais então, com dívidas, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Novamente lá, a lei diz que essa cobrança, o exercício tem que ser a partir de janeiro. E outra, você paga para entregar o IPTU, depois você paga para entregar a taxinha de lixo. Isso tudo tem um custo para o município. Então, foi por isso que veio essa questão do lixo, a taxa de lixo com o IPTU. Mas você pode estar lá dividindo. Se passou o valor de R$160, que a sua parcela dá inferior a R$80, você pode procurar o setor de receita no município, lá na prefeitura, que eles vão estar dividindo para você. Simone, o transtorno de quem não paga é bem maior depois, né? Porque você falou que vai para protesto. E quando vai para protesto, a situação fica bem mais difícil, não tem como parcelar e o nome fica sujo. Correto. O que vai acontecer? Você não pagou o seu IPTU, você não pagou a sua taxa de lixo, isso está contabilizado lá no município, na contabilidade da prefeitura. Vamos supor, o município lançou 10 milhões de IPTU, não foi recolhido 7 milhões, 3 milhões, isso está uma dívida do município. O próprio Tribunal de Contas, ele cobra. O que o município fez para receber esses 3 milhões? Então, o município hoje, ele vai estar mandando para protesto. Se você não pagar o seu IPTU quanto a sua taxinha de lixo, vai para o protesto. Chega lá no protesto, você não pode dividir. Você tem que quitar tudo e ainda tem as custas do processo. Você que arca com essas custas. A gente recebeu, eu até liguei para você quando a gente recebeu essa pergunta aqui no programa, foi até o Odair, lá do Rolão Materiais para Construção. Ele tem um comércio, é bem grande. Provavelmente a taxa dele vai ser a máxima, porque a coleta passa todos os dias, R$350. Só que aí ele adquiriu um terreno também nos fundos da empresa, que é na Avenida 25 de Agosto, ele adquiriu um outro terreno, né, nos fundos. Ele quer saber como que vai ser essa coleta, como que vai vir essa taxa para ele vai ter que pagar de tudo, ou vai ser uma taxa só para a empresa toda, como que fica essa situação dele. E ele também questionou quanto ao lixo dele produzido, é um lixo comercial, né, papelão, são outras coisas. Vai ser cobrado o valor de outros lixos comuns? Olha, o que acontece?
Geralmente acontece isso em comércio, em indústria, porque a gente tem uma diferenciação. A gente está falando aqui somente da coleta do lixo domiciliar, aquele lixo comum. Mas existem as outras coletas, por exemplo, tem a coleta do lixo industrial, tem a coleta do lixo de saúde, tem a questão do papelão. Só que assim, o que a Lei 12.310 diz? Que quem produz lixo é responsável por esse lixo, né? É aquela política da política reversa, entendeu? O município, ele é responsável pelo esse lixo doméstico, a gente chama esse lixo comum. Os outros lixos, quem produz o lixo é responsável por esse lixo. Então, ele tem que ser responsável, sim, pelo seu papelão, ele é responsável lá pelo material de construção, pelos resíduos, vamos supor, da eternite que quebra, do piso que quebra, do cimento. Isso é o comércio dele, isso é responsabilidade dele. A questão que você me perguntou sobre o terreno. No município, como eu expliquei, é por metro de testada. Metro de testada é uma matrícula. Você tem seu terreno enorme, vamos supor. O que você pode fazer para deixar de pagar? Eu tenho 5 terrenos juntinho. Você vai lá na prefeitura e você edifica esse terreno numa única matrícula. Porque se você tiver 5 matrículas, vão ser 5 taxas de lixo. E aí o valor fica bem maior. Não sei se o pessoal de casa conseguiu entender. Pode cortar para cá. Se você tem vários terrenos, cada terreno vai vir uma taxa cobrada, né? Vamos supor que cada terreno vai ser R$80. Então, 8, né? Vai dar lá 500, 600 reais. Aí você vai lá e pede para edificar, vai ser a taxa máxima, 350. Aí você não vai pagar lá mais de 500, você vai pagar o máximo, que é 350. Deixa eu só explicar. Quando a gente fala edificar, é aquele terreno juntinho. Mas vamos supor, eu tenho um terreno lá na Avenida Cuiabá. Aí eu tenho um terreno na Avenida Recife. Aí eu tenho um terreno na Avenida Norte-Sul. Aí você não consegue edificar. Você só consegue edificar aqueles terrenos agrupados, um do lado do outro. Agora, terrenos separados, não. Aí você vai pagar por cada terreno a sua taxa de lixo. Certo. Tem mais questionamento aqui? O Raoni chamou, pediu a palavra. É porque ela aproveitou para falar dessa edificada. Eu tenho uma dúvida que me surgiu agora. Um exemplo, tem 2 terrenos e um do lado do outro, e os 2 terrenos vieram com a taxa de R$350, a taxa máxima. Eu tenho que necessariamente pagar as 2 taxas ou ir até a divisão para acertar e pagar uma só? Como eu expliquei, se esse terreno for perto, do lado, colado, vamos supor, você pode ir lá na prefeitura, aí você vai edificar. Só que para você fazer isso, você tem que regularizar a planta do seu terreno, você tem que fazer tudo isso. Se você não fizer, você vai ter que pagar as 2 taxas de lixo. Então, a princípio, para fazer todo esse processo, vai ser um pouco mais caro, vai sair caro da primeira vez, mas aí no próximo ano já vai vir um valor, né, um valor só, digamos assim. De uma matrícula só. De uma matrícula só. Simone, a gente quer agradecer a sua vinda aqui e pedir também para que o pessoal de casa, se tiver alguma dúvida, como que eles fazem para estar entrando em contato com vocês? Tem um telefone disponível? Quem que vai estar atendendo essa pessoa? E vamos falar mais uma vez a data e a obrigação de cada morador do nosso município que ainda está se acostumando com essa novidade de taxa de lixo. Na verdade, o que aconteceu? Foi o primeiro ano, dá um impacto, às vezes é passivo de correção, de erro, mas nós estamos lá. Você pode procurar o setor da Receita, que eles vão estar verificando a sua questão da sua taxa. Ah, Simone, o lixo não está passando aqui na minha casa. Então, você pode ligar no telefone da Saneron, no 3442-5998. Você pode estar falando comigo, com o Modesto ou com a Ilquiane, que trabalha lá. Por exemplo, se eu não estiver lá, o Modesto não estiver lá, pode deixar o seu telefone, o seu nome, o endereço, que nós vamos estar verificando isso. Repetindo, telefone 3442-5998. A taxa de lixo vence agora no dia, tanto o taxa de lixo quanto o IPTU no dia 15 de abril, então sexta-feira. Então, você que não pagou, que você não recebeu a sua taxa, então procure o setor de Receita lá no município. Eles estão trabalhando o dia todo, acho que, se não me engano, até as 4 horas, para poder atender a população. Para dar conta da demanda, né? Você sabe, Simone, se o pessoal está indo atrás e se está pagando, como que está? Sim, eu estou acompanhando a questão da receita, dessa taxa de lixo. A população está pagando, sim, a taxa de lixo, tanto o lixo quanto o IPTU. Você pode passar lá na prefeitura, a gente tem motivo de reclamação que toda hora está cheio lá, setor de receita.
mas tem a senha, o pessoal está lá, vai atender você, aguarde um pouquinho. É melhor você aguardar um pouquinho, pegar a sua taxa, depois, se infelizmente for para protesto, você tem que ir lá no protesto, e aí o custo vai ser maior. O tema é sério, né? A gente descontrai aqui um pouco, é uma novidade que está abalando aí a população de Rolim de Moura, mas como a gente já falou, tem o telefone disponível, a Simone veio hoje ao programa, tirou algumas dúvidas, mas se você tem alguma dúvida, não conseguiu participar com a gente, você pode estar ligando na Saneron, ligar aqui na TV também, que nós vamos fornecer mais uma vez o telefone, e que você possa cumprir com a sua obrigação, pagar a taxa de lixo, realmente é uma novidade, assustou o pessoal, né? A IPTU, como eu falei, são várias contas juntas, mas a gente espera que com essa taxa melhore muito mais as coisas aqui no nosso município, que é uma taxa que vai ser para a coleta de lixo. Ninguém quer ficar com o lixo na frente de casa. Se ficar uma semana, como a gente estava conversando aqui durante o intervalo, se ficar uma semana o caminhão sem passar, sem fazer essa coleta, é um transtorno muito grande. A gente já passou por essa situação, né, Simone, em outras ocasiões. Então, que isso não aconteça.